Como é que estamos? Né? Fiquei 2 dias aí sem gravar, porque estamos no terceiro dia do fundamento. Uau, que classe incrível com o Gary Douglas, o Dr. Dan. E eu tenho chegado esses dias aqui, ou essas noites, porque além da classe, nós estamos tendo algumas classes extras com o Brandon, com o próprio Dr. Dan. E chego aqui, como a gente brinca, fritado, né? E para quem não conhece o Dr. Dan Heer e o Gary Douglas, convido vocês a verem os vídeos deles no canal do YouTube, no Access Consciousness, nos sites deles. Vou deixar tudo isso aqui os links de tudo isso aqui no YouTube e no Instagram, para vocês conhecerem um pouco mais esses dois seres incríveis, principalmente o Gary Douglas. Uau! Ele nesses dias ele mostra o quanto sensitivo esse homem é, a percepção dele e tudo mais, tá? Então, eu estava falando sobre uma ferramenta do Axis, que o Axis brinca um pouco com essa coisa das letras, palavras, que em português se chama acróstico, né? Então nós falamos primeiro daquele acróstico JAIUS, onde o J é julgamento, o A é agenda, o I são invenções, o L é mentiras, mas do inglês lies. E hoje nós vamos falar com outro acróstico também, do Axis, que brinca com a fórmula da teoria da relatividade do Einstein, onde energia é igual a massa vezes velocidade quadrada da luz. Então, E é igual a mc quadrado. Mas no Axis ele brinca que o E ele vem de evil, a maldade, né? O M, a mediocridade, e o C, a corrupção. Agora, o que é cada um desses itens pela visão do Access Consciousness? E depois, o mais importante, como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia e na nossa vida? Uma coisa que a gente fala bastante, que consciência é quando a gente não tem julgamento nenhum, certo? E quando eu opto por não consciência, por não estar consciente, quer dizer, estar preso única e exclusivamente aos meus julgamentos, que tudo eu julgo, tudo eu acho, no fundo, eu estou optando pela inconsciência, pela anticonsciência. Então, quando eu escolho pela inconsciência, pela anticonsciência, quando eu escolho pela não consciência, que é uma escolha, tudo bem, você pode escolher e não estar consciente, você pode escolher continuar preso a todos os teus julgamentos, todas as tuas opiniões, todos os teus saberes. Mas dentro do ponto de vista do Axis, isso é considerado uma maldade que nós estamos colocando no mundo. Porque a proposta do Axis, eu não vou cansar de me dizer, é levar a consciência para a maior quantidade de pessoas desse planeta. Afinal, em algum momento da história desse planeta, nós fomos nos afastando cada mês de estarmos plenamente conscientes, quer dizer, plenamente ciente do nosso ser infinito, do nosso saber universal. Isso é que é estar consciente. Né? É estar consciente do ser infinito que você é e do saber universal que você tem acesso. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Por isso que a gente fala que tem algumas coisas que a gente até procura não entrar muito em detalhes para não trazer julgamentos para as pessoas. Tá? Então, ou a gente tenta explicar um pouquinho melhor ou nem explicar para não trazer julgamento, porque o julgamento é isso. Cultivar o julgamento é cultivar a maldade, é não tirar a pessoa da consciência. Agora, o que é a mediocridade?
Primeiro, ah, um ser medíocre é um ser mediano, né? É não ser mais nem menos do que ninguém, como se isso fosse possível, né? No fundo, é tornar todo mundo um robô, certo? Outro dia eu vi uma história aí de um pai, de uma mãe que foi chamado na escola porque o filho dele disse que o brinquedo dele era melhor. Aí ele virou para a coordenadora pedagógica, chamou para eles e falou assim: pai, mãe, fala para o seu filho que o brinquedo dele não é o melhor, que o brinquedo dele é igual de qualquer criança. Aí ele virou e falou para essa coordenadora, eles viraram e falaram: como seria reconhecer, empoderar cada criança que o brinquedo dela é o melhor e incentivá-los a trocar os brinquedos para que cada um experimente o que é melhor do outro. Vamos empoderar nossas crianças. Por que não eles acharem que o deles são melhores? Vocês não gostariam, como pais, que seus filhos falassem que vocês são os melhores pais do mundo? Ou que quem perguntasse quem é o melhor pai do mundo, ele falar, todo pai é igual, o meu é igual a qualquer pai. Isso é mediocrizar. E quando ele falou isso, como seria empoderar eles, o casal, como seria empoderar todas as crianças? Aquela coordenadora virou e falou: então, pai, você pede para o seu filho que o brinquedo dele é igual ao dos outros? Infelizmente, é isso que vem acontecendo há milênios nesse planeta, tirando cada vez mais a consciência. Tornando, eu digo, uma das outras coisas que eu comento, a inteligência artificial, aquela que a gente imaginou que ia ser um chip no robô, é um robô que responde tudo, ela na verdade já é o ser humano hoje. A grande maioria dos seres humanos, a sua inteligência é artificial. É uma inteligência baseada no que aparece na televisão, né? Nessa mediocritização, acho que é esse o termo, que principalmente a televisão, a mídia de uma forma geral, né? Não na sua totalidade, temos raríssimas exceções honrosas, mas na sua totalidade, ela tenta nos fazer, né? E a corrupção? Essa então nem se fala. É onde nos convida, que tem a ver com a mediocridade. Na verdade, quando aquela coordenadora pedagógica pediu para que os pais falassem para sua criança que elas são iguais às outras, ele estava convidando a, os pais a falarem para o filho dele que eles são menos que os outros. Nós não temos que falar que nosso filho é mais. Mas também nós não temos que falar que o nosso filho é menos. Ele só é diferente. Ele só é um ser único. E quando nós convidamos o nosso filho a ser diferente, mas diferente para menos, naquela falsa humildade, não, filho, né? Nós estamos corrompendo ele. Nós estamos colocando corrupção no mundo e, consequentemente, maldade. Então, minha gente, uma das coisas, uma reflexão que o Axis nos convida a fazer é como ainda nós nos aprisionamos nos nossos julgamentos, nas nossas agendas ocultas, nas nossas invenções, nas nossas mentiras. Como é que nós nos aprisionamos tudo isso? Lembra Jay e o prisão? Ainda escolhendo pela maldade, pela mediocridade, pela corrupção, como o farol da nossa vida. E quem escolhe destruir, descriar tudo isso, tenha certeza, está feito.
tá? Então, acabei me prolongando aí, durando um pouco mais de 10 minutos, mas eu digo que essa ferramenta aí, essa reflexão que eu digo, dessa prisão que nos faz optar pela maldade, pela mediocridade, pela corrupção, nossa, para conosco, hein? Não temos que ficar olhando nos outros, né? Lembra que o convite é ser nós, é estar focado na gente primeiro, né? Então essa foi a minha contribuição de hoje, um pouquinho mais longa para compensar esses 2 dias que eu tive, como a gente diz, sendo imerso nessa coisa maravilhosa, que é essa energia que o Axis nos convida a usufruir e aceita quem quer, tá? Então é isso, gente linda. Espero vê-los o quanto antes possível. Tem sido muito legal ver muitos de vocês nesse fundamento, nesse fundamento global, tá? Trazendo esse feedback, esse abraço. Abraço, eu sou muito sinestésico, né? Pegajoso. Muita gente vindo falar desses vídeos, o quanto. Eu fico olhando por aqui, né? E o pessoal fala, pô, Flávio, você está olhando para mim, eu nem sei onde está a câmera, acho que ela está aqui, ó. Então, gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão e gratidão. E um beijo do meu coração no coração de cada um de vocês. Sou Flávio Marcos Lucas, facilitador de consciências ou procurando facilitar consciência para vocês através facilitando classes de barras e axis, facilitando classes de facelift energético e como embaixador oficial da juventude pelo Axis Consciousness. Tá? Então, fui. Cadê o stop aqui?